né, toda essa volatilidade desde o apagão, desde a saída também do CEO, do Wilson Ferreira Júnior, acabando ali, trazendo, né, muita insegurança, uma preocupação em relação a mais interferência, né, ou uma possível interferência do governo que se mostra aí contrário à privatização, lembrando, como bem o Felipe trouxe, né, privatização que foi votada e aprovada no Congresso, isso no governo anterior, e que desde o início deste atual governo tem sido ali uma pauta, né, inclusive de muitas críticas sobre esta privatização de Eletrobras. A gente vai seguir aqui monitorando daqui a pouquinho, trazendo inclusive toda essa volatilidade do papel, especificamente de todo o mercado, né? E hoje a gente também fala sobre um outro assunto também muito importante. O presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, garantiu que a estatal vai fazer os ajustes, ou melhor, os reajustes necessários nos preços dos combustíveis. A indicação veio após os aumentos recentes de 16,3% na gasolina e 25,8% no diesel. Jean Paul Prates justificou que o presidente Lula nunca prometeu evitar aumentos de combustíveis. Ele enfatizou a busca por uma política de preços que controle a volatilidade, mencionando o esforço em abrasileirar os preços, levando em conta a realidade operacional. Jean Paul Prates ressaltou que o modelo atual envolve complexas variáveis ali para otimizar a formação de preços e, assim, assegurar a lucratividade da Petrobras. Pois é, Paula. Jean Paul Prates ficou praticamente o dia todo ontem no Senado Federal prestando esclarecimentos. Ele foi convidado a falar no Senado Federal, na comissão, numa audiência pública, justamente sobre preço de combustível. Ele falou sobre essa possibilidade de interferência do governo, disse que não conversa com o presidente Lula, disse que não tem nenhum tipo de intervenção federal no preço dos combustíveis e que seus diálogos, suas conversas com o presidente Lula definitivamente não tratam deste assunto. Jean Paul Prates também assegurou que não existe nenhum tipo de indício de desabastecimento de diesel, dizendo, inclusive, que o reajuste diminui ainda mais essa probabilidade de escassez. Jean Paul Prates falou muitos assuntos nessa audiência pública, inclusive também falando sobre a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, defendendo essa possibilidade, defendendo a exploração lá na margem equatorial, considerando um paradoxo necessário para financiar a transição energética e a preservação da floresta. Esse paradoxo, Paula, é justamente o seguinte: financiar e injetar dinheiro na retirada de um combustível fóssil para financiar a transição energética que vai acabar com o combustível fóssil. Então, o Prates fala, é um paradoxo, mas ele deve existir justamente porque teria uma jazida muito grande de petróleo no pré-sal, na margem equatorial, que a Petrobras poderia se beneficiar muito. E aí, com bastante dinheiro em caixa, poder fazer o capex necessário para promover essa transição energética. Essa é uma questão aí bem delicada, né, Felipe? Porque a gente vê o IBAMA já negou essa licença, está ali, né, aguardando novas documentações da própria companhia que pede, né, essa autorização, inclusive, para estudar essa margem equatorial. Vale reforçar, né, uma medida ali ambientalistas versus desenvolvimentistas dentro do próprio governo, né? A gente tem esse embate, mas a Petrobras argumenta que os polos, ou final, os locais hoje, as bacias onde são explorados ali o pré-sal brasileiro, estão perto de ter um declínio ali na margem, né, onde já são explorados as quantidades de barris necessárias por dia. Entre 2030 e 2035, há uma expectativa que estes locais já apresentem ali um declínio dos combustíveis que são extraídos e, por isso, então, essa margem equatorial, esse estudo nessa margem equatorial é importante, é fundamental para a companhia, porque pode sim ser ali, né, uma área onde se encontre, né, uma boa quantidade de petróleo, chamado até de um novo pré-sal brasileiro, só para reforçar essa margem equatorial, ela fica próximo justamente de outros locais ali na Guiânia, onde já tem, né, sucesso algumas empresas como a ExxonMobil, que já consegue extrair petróleo desta região especificamente. Por isso que seria um ponto aí fundamental para a própria companhia investir esse capex nesta margem equatorial. Porém, divide ainda muito o assunto e traz uma grande discussão até internamente por conta ali do Ministério, né, do Meio Ambiente, que quer ainda uma segurança de que este processo vai ser feito de forma segura ali para o meio ambiente.